Fala, Bruno. Beleza? Tudo bom, Raquel? Boa noite. E aí? Boa noite pra todo mundo. Boa noite, boa noite. E aí, tudo certo? Bom, o pessoal falou que queria falar um pouquinho mais sobre prótese de mama, então resolvi fazer essa live rapidinho aqui hoje à noite, coisa de meia hora, mais pra gente tirar dúvida e tudo mais. Aqui embaixo tem um símbolo. Fala, João, tudo bem? Tudo bom, Daya? Aqui embaixo tem um símbolo que é um aviãozinho de papel. Se vocês clicarem nele, vocês conseguem enviar essa live para os seus amigos, suas amigas, para poder entrar aqui direto e discutir junto com a gente sobre a prótese de mama, tá? Aqui do lado do avião de papel tem um símbolo também de interrogação. Então, sempre que tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode mandar por aqui, tá? Pelo símbolo da pergunta, que eu consigo responder e todo mundo acompanha o que foi a pergunta aqui embaixo. Então, podem ir mandando já as perguntas que vocês tiverem sobre prótese de mama e mamoplastia de aumento pela interrogação que tem aqui embaixo, tá? Queria aproveitar e começar a live falando, agradecendo todo o pessoal da enfermagem, tá? Hoje é dia da enfermagem e o papel da enfermagem toda é essencial para a gente conseguir exercer todas as profissões da saúde e a medicina inclusive. Então, seja no centro cirúrgico, no consultório e tudo mais, as enfermeiras são essenciais, então queria agradecer e parabenizá-las pelo dia de hoje, tá bom? Bom, o pessoal tá meio tímido, só ir mandando as perguntas aqui embaixo sobre prótese de mama e mamoplastia de aumento. Eu não sei se está aparecendo o título da live aí para vocês. Tem uma perguntinha aqui já. Tudo bom, Bea? Essa é uma das perguntas mais frequentes do consultório. Então, a Daya perguntou, preciso trocar a prótese depois de alguns anos? O comum é que toda mulher que coloque a prótese de silicone precise trocar em algum momento, tá, Daya? As últimas próteses que têm sido feitas, pelo menos os últimos 10, 15 anos atrás, elas já são um pouco mais modernas e não tem mais aquilo que certinho a cada 10 anos tem que fazer uma troca. O que é importante saber é que em algum momento a cápsula, que é aquele tecido que recobre, que o nosso próprio corpo faz como reação ao redor da prótese, em algum momento aquela prótese vai contrair. Então essa contratura capsular ela vai começar e vai evoluindo de grau. E quando está num grau um pouco mais elevado, que geralmente leva alguns anos para acontecer, precisa fazer essa troca. Mas hoje em dia, com as próteses que tem, se não teve nenhuma complicação no pós-operatório, como infecção, sangramento, alguma coisa assim, o esperado é que a prótese dure bastante tempo sem precisar trocar, tá? Então, pode ficar tranquila que não tem um tempo certo, é só fazer o acompanhamento anual com o cirurgião plástico e se tiver alguma alteração visual ou você sentir dor, alguma coisa assim, aí vale a pena a gente investigar para ver se vai precisar realmente fazer a troca da prótese, né? Lembrando que é sempre uma cirurgia a mais e tudo, então o que a gente conseguir evitar precisar fazer isso, a gente evita, tá bom? Muito boa pergunta da Dai, é super frequente. Ah, entendi. Opa. Quando o paciente não tem a prótese e vai colocar, a gente sempre tem que avisar que em algum momento ele vai ter que fazer essa troca da prótese, tá? Então, isso é importante a gente avisar. A prótese, pensando que o paciente, tudo bom? O paciente é jovem e tudo, provavelmente ao longo da vida ele vai ter que fazer mais de uma troca, inclusive, tá bom? Bom, para o pessoal que entrou agora, a gente está falando sobre prótese de mama e mamoplastia de aumento. Então, tem uma caixinha aqui embaixo com um ponto de interrogação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, podem mandando aqui nessa caixinha que tem embaixo, tá? E aí eu consigo responder mostrando para todo mundo a pergunta. Fica mais fácil de todo mundo acompanhar
sobre o que a gente está falando, tá? Então pode ir mandando as perguntas, as dúvidas aqui embaixo que eu vou respondendo vocês. Por enquanto só teve a primeira pergunta. Tudo bom, Mari? GPPZZ. Minha namorada tem dor em uma das mamas. Se você puder mandar a pergunta ali pelo ponto de interrogação, daí eu respondo lá para todo mundo acompanhar, tá? Senão vai sumir a pergunta aqui. Minha namorada tem dor em uma das mamas, ela faz de 10 anos. Ela faz 10 anos. O que ela deve fazer? Tudo bom, Gabriel? Eu vou respondendo aqui, mas se você puder mandar lá, daí o pessoal acompanha a pergunta, tá? Bom, se ela já fez há 10 anos e está com um pouco de dor na mama, o ideal é investigar o porquê da dor, tá? Muitas vezes a dor não é relacionada com a presença da prótese, então tem que ver certinho. Tudo bom, Laninha? E aí? Tem que ver certinho se essa dor dela é relacionada com a prótese ou não. O acompanhamento de quem tem prótese deve ser anual, tá? Ela não é porque tem prótese que tem que parar de ir no ginecologista ou mastologista, ela tem que continuar fazendo esse acompanhamento. E ele que vai investigar com exame de imagem e tudo mais, ou uma mamografia digital, ou uma ressonância magnética, ou um ultrassom de mamas, para ver se tem alguma alteração da prótese ou relacionada com a prótese que justifique essa dor. Sendo relacionada com a prótese ou por uma contratura capsular ou se ela rompeu, alguma coisa assim, aí está indicado fazer a troca, mas tem que investigar, tá? Não dá pra gente ter uma resposta prontinha, então basicamente é isso. Se ela não quer trocar, principalmente, o importante é ela investigar se a causa da dor dela é realmente a prótese. Tudo bom, Elaine? Que saudade de você. Espero que esteja tudo bem aí. Obrigado pelo elogio, viu? Mais uma pergunta. Como fazer quando a pessoa está chegando na casa dos 80, 90 e precisa fazer a troca da prótese, considerando o risco da anestesia? Bom, tem que ver o motivo da necessidade da troca, né? Hoje em dia, com a longevidade que tem e tudo, a tendência é os pacientes chegarem a 100 anos, talvez. Então, não quer dizer que uma pessoa em 80, 90 anos está tão próxima assim de morrer nem nada, e muita gente tá bastante ativa nessa idade. Então, o ideal é avaliar o que é a necessidade dessa troca da prótese, né? Se for uma ruptura da prótese, talvez seja interessante trocar, ou se o paciente estiver com dor relacionada com contratura. Se não for o caso assim, provavelmente o paciente consegue ficar com a prótese sem precisar trocar, tá? E lógico que tem que fazer a análise do risco de uma nova cirurgia para poder fazer isso. Então, se for uma causa que vai comprometer mais a saúde da paciente, talvez a anestesia seja um risco que vale a pena correr, né? Agora, se for só uma questão puramente estética, a paciente não se incomoda tanto, talvez conversando a gente opte por esperar um pouquinho para fazer essa troca, tá? Tudo bem, Gabriel? Pode pedir para ela marcar uma consulta sim, tá? Lá no meu perfil tem um link, clicando no link você consegue ver o WhatsApp para agendamento de consulta e tudo mais, tá bom? Então, lembrando, o assunto é prótese de mama e mamoplastia de aumento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando aqui pela caixinha que tem um símbolo de interrogação. Então, mandando a pergunta por aqui, eu consigo responder e todo mundo acompanha o que foi a pergunta, tá? Podem ir mandando as perguntas que a gente vai respondendo aqui para todo mundo. Tudo bom, Andrés? Fala, José. Tudo bem, Cairo? O pessoal tá meio tímido de perguntas hoje aqui, mas se quiserem ir mandando, podem ir mandando pela caixinha de interrogação que a gente responde, tá? Se quiserem convidar alguém para assistir a live também e mandar outras perguntas, tem esse símbolo de um avião de papel. Vocês conseguem enviar um link direto para a live para todo mundo por direct. Então é só clicar ali que já vai direto o link da live para suas amigas e tudo mais, se quiser convidar alguém para assistir e tirar dúvida junto. Aqui. Você não tem muito mais o que aprender não, André? Tá mais do que treinado já.
O Andrés é colega também, é cirurgião plástico e terminou já a residência, então... Vamos lá, pessoal. Opa, surgiu mais uma pergunta aqui, vamos lá. Surgiram várias, na verdade, vamos lá. Quanto é, em média, o tempo de recuperação? Tudo bem, Débora? Débora, seguinte, sobre a recuperação da prótese de mama, o que você quer dizer exatamente? Quanto tempo para fazer qual tipo de atividade? Vou responder meio que em geral, tá? A prótese de mama é uma cirurgia que o paciente, se conseguir fazer de manhã, por exemplo, no hospital, a cirurgia, no mesmo dia ele consegue ir para casa, na maioria das vezes, tá? Então o paciente não precisa nem dormir no hospital muitas vezes. A gente costuma dar alta para o paciente no fim do dia, ele acaba nem dormindo no hospital, já dorme na própria casa. E o que a gente pede principalmente na primeira semana é um pouco mais de repouso, então o paciente fazer só o essencial dentro de casa. O mais importante para a prótese de mama é o paciente não fazer nenhum esforço físico que o braço suba além da linha do ombro, então o cotovelo nunca pode subir daqui, por risco de deslocamento da prótese principalmente, tá? O paciente vai ter que usar um sutiã pós-cirúrgico depois da cirurgia. E outra coisa que é importante de repouso é principalmente exercícios de membro superior. Então, pensando na atividade física, por exemplo, o paciente tem que ficar pelo menos 2 semanas sem fazer atividade física, sem dirigir, é o que eu costumo pedir. E a partir da segunda semana ele começa a voltar à atividade física mais leve, mais ou menos uma esteira leve ou uma bicicleta sem carga, tá? E depois disso a gente começa a progredir exercício com o tempo, tá? Com 2 meses mais ou menos, ou 2 meses e meio, eu começo a liberar a atividade física com o uso do membro superior. Dirigir com 2 semanas, e trabalhar vai depender do tipo do trabalho. Se o trabalho for mais relacionado com computador, escritório, na primeira semana o paciente já consegue voltar para o trabalho desse jeito, tá? Só lembrando a questão de dirigir e tudo mais. Fala, Ju, tudo bem? Tudo bom, Renato? Obrigado, Elaine. Obrigado mesmo. Otávio, Letícia, tudo bem? Vamos lá que tem mais uma pergunta. Oi, Daya. Você dá aula no Velocity, né? A bicicleta seria tranquilo se não tivesse carga. O problema é que, conhecendo a aula de vocês usam bastante... Tudo bem? Tudo bom, Flávia? O que a gente sabe é que na aula da Velocity vocês usam bastante membro superior, porque vocês fazem aqueles exercícios e dancinhas na bicicleta, então é um pouco mais... vai ser um pouco mais difícil a recuperação, você vai ter que ficar sem fazer esse movimento todo de membro superior por um tempo, tá? Tem que planejar bem a época da cirurgia para você. Vamos lá que tem mais pergunta aqui. Elaine, no meu caso, devido à queimadura, eu vou precisar de prótese. Como eu sei o volume ideal para mim? Boa pergunta, tá, Elaine? Como, em geral, a escolha do volume da prótese é em conjunto do médico com a paciente. Então, a gente tem que entender a expectativa da paciente com relação ao resultado, o que ela espera de tamanho e tudo mais. E a gente que vai norteando a paciente para ajudar a escolher esse tamanho da prótese, tá? Em geral, a escolha da prótese começa com o tamanho da base da mama. Então, a base da mama é a largura de cada uma das mamas. Então, quando vai escolher a prótese pelo catálogo da empresa, o que a gente vai se basear é a base da mama para poder depois escolher o quanto que a gente quer que projete, que é o quanto a prótese vai sair do peitoral, do tórax da paciente. Então, geralmente a gente começa definindo a base da mama da paciente, para daí pensar quanto de volume que a gente vai optar, tá bom? Dependendo daí do gosto da paciente e do resultado estético que o cirurgião acha que fica mais agradável para aquela paciente. Então é um processo totalmente individualizado, tá? É muito comum o paciente chegar no consultório e falar: minha amiga colocou 300 ml, eu queria uma de 350. E tem que lembrar que cada corpo é de um jeito. Então, às vezes, para uma paciente bastante alta, com um tórax largo, o tamanho da prótese tem que ser muito maior do que numa paciente mais magra e mais baixa. Então,
Por isso que tem que fazer esse acompanhamento com o cirurgião plástico para ele ajudar nessa escolha, tá bom? É super importante isso. Mas eu sei que você está sempre em boas mãos lá na Unicamp e se for por lá que for fazer a prótese, eu tenho certeza que vai ser super tranquilo, tá? O pessoal que está entrando agora, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, tá? Uma caixinha com um ponto de interrogação. Podem ir mandando por ali as perguntas que eu consigo responder e vocês acompanham qualquer pergunta que eu estou respondendo, tá? Dr. Andrés perguntou a marca que eu costumo usar. Bom, usei por bastante tempo a Allergan, tá, Andrés? E hoje em dia acabo usando as que estão disponíveis, principalmente Mentor, a Motiva e a Silimed, tá? Não tenho muita experiência com Polytech, por exemplo, mas tenho amigos que usam só a Polytech, gostam bastante. Eu acho que a escolha da marca é muito pessoal do cirurgião e acaba que no resultado final acaba interferindo menos do que a maioria espera, tá? Mas essas são as que eu costumo usar mais. A Daya fez uma pergunta sobre o tamanho da prótese. Bom, acho que a questão do tamanho eu acabei respondendo na outra pergunta, né, Daya? Mas questão embaixo ou em cima do músculo. Geralmente é uma escolha junto do cirurgião ou preferência do cirurgião, tá? A única regra que existe quanto a isso é que uma paciente muito magra que não tem uma quantidade de tecido mamário suficiente, então a gente faz um pinch, que é um aperto na parte de cima da mama, e vê o tamanho disso. Se for menor do que 2 centímetros, é quando a gente realmente indica por baixo do músculo. Tirando esse caso específico, praticamente não tem diferença entre colocar por cima e por baixo do músculo. Eu particularmente prefiro colocar por cima do músculo, na maioria dos casos que não tenham a pele tão fina assim. Mas a gente avalia caso a caso mesmo e geralmente é por preferência do cirurgião, tá? Não tem nenhum estudo que comprove que uma técnica é melhor do que a outra no geral. Então tem que ver qual técnica que o cirurgião que você escolher está mais acostumado e que costuma ter os resultados mais interessantes, tá bom? A Flávia perguntou qual procedimento não deixa cicatrizes. Flávia, na verdade, se for cirurgia, tem cicatriz. Infelizmente, não existe nenhuma cirurgia sem cicatriz, tá? No caso do aumento mamário, tem alguns lugares que a gente pode fazer a incisão, um corte. Então, um deles é ao redor da areola, tá? Geralmente é na metade da circunferência, se for pensar na areola como redondinha. Geralmente, quando faz a areolar, a incisão na areola, ela vai ao redor da areola, na metade para baixo, então naquele semicírculo, tá? Se for o submamário, no sulco inframamário, que é a mais comum, é naquela dobrinha por baixo da mama. É a mais comum, então fica um corte mais ou menos reto embaixo da mama, mais ou menos 4 centímetros, em uma média de 2,5 a 4 centímetros de cada lado, e fica completamente escondida porque fica por baixo da mama, tá? Então essa é a mais comum, mas fica uma cicatriz. Se você erguer a mama, você vai enxergar lá também. Em volta da areola também vai ter um corte, então vai ter uma cicatriz. E a outra que é mais comum é pela via da axila. Então tem um corte que fica embaixo do braço, na axila, e por lá é colocada a prótese, né? Também fica uma cicatriz embaixo da axila e não, geralmente o lugar que cicatriza melhor desses três é do sulco inframamário, embaixo da mama, tá? Geralmente é a cicatriz que fica mais escondida e menos visível, tá? Agora, sem cicatriz, infelizmente, não tem nenhum procedimento que deixe. Lembrando que a maioria das vezes de troca ou complicação de prótese, a incisão que é optada é inframamária, que é essa embaixo da mama. Então esse é um dos motivos que eu prefiro fazer a cirurgia por essa incisão, tá bom? Boa noite para todo mundo que está chegando agora, tá? A gente está falando sobre mamoplastia de aumento e prótese de mama. Tem uma caixinha aqui embaixo com um ponto de interrogação. Se vocês quiserem ir mandando perguntas por ali, eu consigo responder e todo mundo acompanha a resposta, tá? E sabe qual pergunta que eu estou respondendo. Vamos ver aqui, quem mais que perguntou? A Fabi perguntou, pretendo
Pretendo ter filho em breve, mas tenho vontade de colocar prótese. Sugere esperar a gravidez ou posso colocar antes? A colocação da prótese pela incisão do sulco inframamário, Fabi, a princípio ela não tem alteração nenhuma quanto à amamentação, tá? Se for pensando em atrapalhar a amamentação, não tem problema você fazer a cirurgia antes. O que acontece é que a mama muda muito o formato e a consistência durante a gestação e a amamentação. Então, o resultado que você vai ter depois da cirurgia, ele vai se perder com a gestação e com a amamentação, por conta das alterações hormonais e tudo mais. Então, se você quiser esperar terminar a amamentação para colocar a prótese, talvez seja mais interessante. Mas, de novo, vai depender de quanto tempo você vai esperar para ter esse filho e tudo mais, né? Então, como a prótese é uma coisa que você vai ficar no seu corpo, você vai precisar trocar a partir daquele momento de tantos em tantos anos, né? Não definidos, mas conforme for tendo alguma complicação, você tem que pensar basicamente isso. Mas não é contraindicado fazer, mesmo que queira engravidar, não, tá bom? Vou pedir só para quem está mandando pergunta, mandar aqui pela caixinha de perguntas para todo mundo acompanhar. Eu vou respondendo aqui e já leio as que estão nos comentários. Quanto tempo leva para voltar a fazer exercícios e academia? Eu tinha falado um pouquinho antes, Flávia. Na verdade, com 2 semanas eu libero o paciente para ir na academia para fazer coisa leve, tá? Então, exercício não de membro superior, só de membro inferior. Uma caminhada leve na esteira e uma bicicleta sem carga, alguma coisa assim, tá? Nada de transporte, nada de usar o membro superior. E se for fazer musculação de membro inferior, tudo com metade da carga, tá? A partir de 1 mês eu libero carga normal de musculação para membro inferior e para membro superior só com 2 meses a 3 meses. Dirigir com 2 semanas, tá? Que eu libero o paciente de prótese de mama. Vamos ver mais uma pergunta. Oi, Elaine. Se você está aí ainda, você consegue compartilhar a live sim, tá? Tem aqui esse símbolo de um aviãozinho de papel, clica nele, você consegue olhar todo mundo que você tem no Instagram, você consegue ir mandando um link direto para a live para essas pessoas, elas conseguem acompanhar assim, tá? Como avaliar o tamanho correto? Eu tinha respondido essa pergunta antes, tá, Ariane? Eu vou só resumir um pouquinho. Basicamente o tamanho a gente vai ter que fazer isso numa consulta, porque a gente vai discutir com o paciente o que ela espera de resultado, tá? Como que ela gosta da mama. É muito comum, mulher, principalmente brasileira, gostar do polo superior, que é essa parte de cima da mama mais preenchida, mais cheinha. É aquela mama que fica mais arredondada aqui em cima com volume. Esse tipo de resultado precisa de uma prótese que vá dar esse volume, tá? Então só uma cirurgia da mama normal sem prótese não consegue isso que sustente. Então a gente vai ter que conversar com a paciente qual que é o resultado que ela espera, o que ela acha bonito numa mama, para a gente discutir a questão do tamanho. E o que eu tinha explicado é que a escolha do tamanho sempre vai começar com o tamanho da base da mama. Então a gente vai medir quanto que tem de largura a mama, né, a base dela, que a escolha da prótese tem que ser baseada nesse número. O catálogo de números de volume da prótese sempre começa pela base. Então a gente vê a base da paciente, né? Cada paciente vai ter uma medida própria e aí a partir disso a gente vai discutir o volume que a paciente quer, o resultado que ela quer, para a gente pensar junto qual que é o volume ideal, tá? Então o que eu estava explicando é que cada paciente vai ter um volume ideal para ela, para aquele resultado que ela quer. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar: minha amiga colocou tanto, minha vizinha, minha prima, minha irmã. Só que às vezes o formato do corpo daquela outra mulher é totalmente diferente. Então só pelo número a gente não consegue definir o tamanho da prótese. A gente tem que pensar na base daquela mama, daquela paciente que a gente está examinando, tá? Tudo bem, Luma? Belo Horizonte, eu fui uma vez só para ir num congresso de cirurgia plástica, mas eu não voltei mais, preciso voltar, né? Vamos ver mais uma pergunta. Oi, Elaine, que bom. Também sinto saudade, Elaine, tem que aparecer, tá? Mais uma pergunta. Não sei se perguntaram sobre sensibilidade dos mamilos, o Renato está perguntando. Tudo bom, Márcio? Tem a Segato Otione também perguntou a mesma coisa sobre a sensibilidade.
Em geral, a sensibilidade é perdida um pouquinho depois da cirurgia, nos primeiros dias. Às vezes a paciente fala que nem mudou nada na sensibilidade. A única cirurgia que a gente realmente percebe que muda a sensibilidade é quando o corte é ao redor da areola. Então, quando a cirurgia é feita com acesso, né, incisão, o corte ao redor da areola, acaba cortando um pouquinho os nervinhos que levam sensibilidade para aquela região. Então é mais comum perder a sensibilidade ali e essa sensibilidade pode ser que nunca volte a ser como era antes, tá? Mas no geral acaba voltando uma parte. Quando a paciente faz as outras incisões, ou na axila ou embaixo da mama, no sulco inframamário, é comum perder um pouquinho da sensibilidade no mamilo, mas por causa do inchaço. Então tem bastante edema, inchaço, né, na mama toda depois da cirurgia, e esse inchaço comprime os nervinhos, então perde um pouquinho da sensibilidade, mas é totalmente temporário e o paciente fazendo a fisioterapia pós-operatória e tudo mais, consegue recuperar super bem a sensibilidade, tá? A maioria volta 100% ao normal. João Coelho, quais os prós e contras acerca da prótese subglandular e a submuscular? É muito escolha pessoal do cirurgião, tá? O pró da submuscular é basicamente aquilo que eu expliquei da paciente ser muito magra. Então, se a paciente é muito magra, não tem muito tecido, não tem mama nenhuma praticamente, você faz o pinch, que é você apertar a pele da mama e dá menos de 2 centímetros esse tamanho. Então, essa é uma vantagem da submuscular, porque daí vai ficar por baixo do músculo aqui em cima e a prótese não vai ficar tão visível o contorno dela, tá? O contra da subglandular é só relacionado a isso também. Então, se você colocar ela embaixo da glândula e a paciente tem muito pouca glândula, pode ser que seja visível a prótese. Então, dependendo da posição que a paciente fica, se ela for muito magra, você consegue visualizar o contorno da prótese e até um engruvinhado ali, que a gente chama de rippling. Então, esse seria um contra, mas só em caso de paciente muito magra. Todos os outros casos, praticamente não tem nada que prove que um tipo de acesso ou outro sejam melhores, tá? Tudo bom, Bruno? Eu, particularmente, prefiro fazer a maioria dos casos como subglandular, mas é caso a caso que a gente tem que ir avaliando, tá? Renato, minhas amigas agradecem, uma relatou que perdeu no começo e depois voltou. É isso daí, tá, Renato? É muito comum perder no comecinho, mas depois de um tempo é bem comum que volte a sensibilidade normal, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Quanto fica uma abdominoplastia em média numa mulher de 1,60 e pesando 57 quilos e tem como ser um corte menor na barriga? Isso é uma coisa que perguntam bastante em rede social, para mim também, tá, Mara? O preço, na verdade, numa cirurgia, a gente tem que avaliar o caso do paciente, tá? Não é tabelado, é tabelado algum custo ou outro, por exemplo, o custo do hospital. Tem uma tabela de preço de pacote de cirurgia plástica, principalmente, mas o custo final do procedimento é avaliado só em consulta médica, tá? A gente vai fazer a avaliação da paciente, vai examinar o caso dela, ver o que a gente quer fazer de cirurgia, o que vai ser preciso para chegar num resultado que a paciente fique satisfeita, e aí o orçamento é totalmente baseado nisso, então é totalmente individualizado o valor, tá? A gente só consegue passar o preço na consulta médica mesmo. Além disso, é proibido pelo Código de Ética Médica a gente fazer orçamento por rede social ou por qualquer coisa desse tipo. Então, infelizmente, eu não consigo te dar essa resposta, mas vai ser um prazer te atender no consultório, tá? No meu perfil tem os links para marcação de consultas e tudo aqui em São Paulo e lá em Campinas. Então vai ser um prazer te receber lá, te examinar e a gente conversar um pouquinho mais sobre como te deixar mais feliz, tá? E aí a gente faz o orçamento com todo o carinho que você merece e atenção, tá? Juju Brito. Tem um pouco de flacidez, será que só a prótese um pouco maior resolve ou só com mastopexia? Boa pergunta, Juju. Na verdade, isso é uma dúvida bastante comum. E a gente tem as duas respostas, por isso que é importante realmente a consulta médica presencial, a gente conseguir te examinar. Muitas vezes, se a flacidez não for muito grande e a paciente topar e tiver um tórax mais largo que aceite uma prótese grande, muitas vezes só a colocação da prótese resolve
resolve isso, já acaba reposicionando bem a mama. Mas se a flacidez for muito grande, ou o tórax da paciente for muito estreito, geralmente precisa fazer a mastopexia para ter um resultado mais bacana, tá? Lembrando que a mastopexia é a cirurgia de erguer a posição da areola da mama, tá? Então, um paciente que tem a queda da mama, a mama mais caída, mais por flacidez de pele ou porque emagreceu ou alguma coisa assim, para a gente reposicionar a areola, a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, tá? Então, tem que reposicionar todos os tecidos da mama e a areola, inclusive, para ficar o resultado bacana. Vamos ver mais uma pergunta. Pessoal que está entrando agora, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, tá? Vou pedir para vocês mandarem por ali que daí eu consigo responder para todo mundo ver. Tudo bem, Renato? Obrigado pelo elogio, tá? Continua acompanhando aí, que sempre tá tendo alguma live bacana aí. A gente gosta bastante da interação do pessoal, tá? Obrigado por participar. Tudo bem, Flávia? E aí, Rogério? Tudo bom? Fala, Beto. Flávio, é o seguinte, a prótese não tem muito tempo, tá? É preciso fazer a troca em algum momento, mas só quando tem alguma complicação ou se a paciente quiser muito trocar o volume. Fora isso, a gente não recomenda a troca. Antigamente falavam a cada 10 anos e tudo, mas como eu expliquei mais cedo na live, a maioria das pacientes agora, as próteses que elas têm são mais modernas, não tem esse tempo de validade em nada. Então, se não tiver nenhuma complicação, pode durar 20, 25, 30 anos até, tá? Então é preciso fazer a troca, porque eventualmente vai ter alguma complicação, principalmente a contratura capsular num grau que precise de troca. Mas isso, hoje em dia, se não tiver nenhuma complicação no pós-operatório, como infecção, ou seroma, ou hematoma, acaba durando bastante tempo, tá? Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Cláudia? Vamos ver mais uma pergunta aqui da caixinha. Lembrando, para quem entrou, tem uma caixinha de pergunta com um símbolo de interrogação ali embaixo. E a gente consegue responder vocês e todo mundo acompanhando, tá? Doutor, fale sobre a elevação dos braços imediatamente nos primeiros dias do PO. Boa pergunta essa, tá? Eu tinha comentado um pouquinho antes. O movimento que é mais proibido, digamos assim, de fazer no pós-operatório da mama é erguer o braço ou fazer esforço com o cotovelo acima da linha do ombro. Então, daqui para cima, não é para erguer o braço no pós-operatório, tá? Pelo menos por 2 semanas. Por isso que a gente fala para não dirigir e não, por exemplo, esticar roupa no varal, não colocar coisa em armário mais alto, evitar fazer ao máximo esse tipo de movimento. E, lógico, fazer esforço ou atividade física com o membro superior, tá? Por que é importante isso? Quando a gente vai colocar a prótese, a gente abre um espaço no tórax da paciente para colocar a prótese. E esse espaço, geralmente, ele é do tamanho certinho da prótese. Só que do mesmo jeito que a gente criou aquele espaço, se fizer muita força enquanto ainda não está cicatrizado, esse espaço pode aumentar, então a prótese pode deslocar e ficar de um jeito que não é o que a gente gostaria. Então, até o tempo que começa mais forte essa cicatrização, o ideal é que a paciente não fique movimentando muito o braço nem nada para não ter esse risco da prótese se movimentar. Então, é importante por isso, tá bom? Mais uma pergunta. Você está operando neste momento? E quanto tempo após marcar a cirurgia normalmente podemos fazê-la? Bom, Mário, eu vou responder primeiro a segunda pergunta que você fez, tá? Depois da cirurgia, depois que a gente marca a cirurgia, no caso principalmente cirurgia estética, que é particular, não tem muita espera, tá? Então a gente consegue marcar com relativa rapidez. Lógico que precisa fazer um pré-operatório bem feito, acompanhar todos os exames pré-operatórios e tudo mais, fazer as avaliações do paciente, mas se tiver tudo certinho, essa avaliação pré-operatória, a gente tiver com segurança de que o paciente entendeu tudo que a gente consegue chegar e a gente alinhou a expectativa do paciente com o que vai chegar de resultado, que é geralmente o que demora mais num pré-operatório, a gente consegue fazer a cirurgia no dia seguinte, praticamente, tá bom? Super tranquilo conseguir dia cirúrgico para operar a cirurgia desse tipo.
talvez não o horário. Então, mesmo que seja, quanto mais para frente for a cirurgia, você consegue talvez o horário mais cedo para ser operado, alguma coisa do tipo. Mas relacionado à data, praticamente no dia seguinte já conseguiria fazer, não tem espera longa não, tá? Eu não estou operando nesse momento, mas porque não teve nenhuma paciente que fechou a cirurgia, tá? Alguns hospitais aqui em São Paulo, em Campinas, eles têm uma linha que chama Covid Free. Então é um fluxo de paciente que não passa por nada com queixa respiratória, é hospital que não tem pronto-socorro ou que não tem cruzamento de paciente com risco de estar infectado com o paciente que vai fazer o procedimento eletivo, tá? Isso você tem que discutir com o seu cirurgião. Tem um risco maior de pegar alguma infecção, tá? Por causa da cirurgia, principalmente porque cai um pouco a imunidade depois do procedimento cirúrgico, mas é tudo conversado, dá para fazer isso com mais segurança. Alguns hospitais, inclusive, eles testam as equipes cirúrgicas, as equipes de anestesia e o próprio paciente que vai ser operado imediatamente antes da cirurgia para garantir que ninguém está infectado e para ter maior segurança durante o procedimento e menor risco de infecção pelo Covid, tá? Então, tem que conversar bem com o seu cirurgião para ver quais são os riscos exatos e se vale a pena correr ou não, tá bom? Isso aí tem que ficar bem claro. Mas, seguindo esses passos, a princípio não é para ter tanto problema não, tá? Mais uma pergunta. A redução da mama é recomendada antes de ter filhos ou é melhor depois? É parecida com a pergunta de quem vai fazer só o aumento mamário, tá? Kate, né? Kátia. O que acontece? A mama muda bastante na gestação por causa das alterações hormonais e ela muda bastante depois que amamenta. Então, todo o resultado cirúrgico que a gente tem depois da cirurgia, ele vai se perder com a gestação e vai se perder com a amamentação, mas ao mesmo tempo ele também vai se perder por conta do tempo, do processo de envelhecimento e tudo mais. Se você falar que você quer ter filho em questão de 6 meses, 1 ano, eu acho que não seria muito prudente fazer essa cirurgia antes da gestação, porque você não vai nem chegar no resultado final da cirurgia e já vai ter uma alteração que não tem controle nenhum da cirurgia, né, que é a gestação. Então eu esperaria mais tempo depois da amamentação. Se você falar que quer engravidar daqui 5, 10 anos, aí já começa a ficar interessante a cirurgia, porque você vai ter um resultado por um tempo interessante, tá? Com relação à redução de mama, geralmente a gente faz o corte, a incisão ao redor da areola. Isso dificulta um pouco também a amamentação, além do reposicionamento, né, da gente mudar o jeito que a glândula da mama está lá dentro. Então, dificulta um pouco a amamentação. Então, se for antes da gestação, é importante o paciente estar ciente que tem risco dela não conseguir amamentar por conta da cirurgia. Então, é outra coisa que tem que pesar antes, tá? De optar fazer a cirurgia. Vivi Trevisan, faz bastante diferença colocar por baixo ou por cima do músculo? Eu não sei se você ouviu a explicação, eu tinha falado antes, sobre o quão magro é a paciente. Então, fazendo que é apertando a região de cima da mama, se tiver menos de 2 centímetros isso de pele e gordura que você segura, está indicado a fazer por baixo do músculo. Tirando esse caso específico da paciente ser muito magra e não ter muito tecido para esconder a prótese por baixo, não tem consenso se é melhor por baixo ou por cima do músculo. Tem cirurgião que vai falar que por cima do músculo é muito melhor, tem outro que vai falar que por baixo do músculo é sempre melhor, mas não tem nada científico que prove um ou outro. Então, eu confiaria no que o cirurgião que você escolher disser, porque é o que ele vai estar mais experiente em fazer, tá? Mas não tem nenhuma diferença muito grande não. E mesmo a dor, que falam bastante que embaixo do músculo a dor é insuportável, a gente vê na verdade que o paciente tolera super bem, com remédio de analgésico comum ele consegue controlar a dor super tranquilo, tá? No pós-operatório, não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Tem mais uma pergunta aqui. E quem mora muito longe, como faz para tirar as dúvidas em relação aos preços em média? Alguma dúvida que seja mais fácil de nos dizer?
Então, Mara, é aquilo que eu falei. Infelizmente, o orçamento é depois de examinar e fazer a consulta certinha com o paciente, tá? Por questão do pós-operatório, que a gente faz bastante retorno, né? O paciente não faz a cirurgia e some, a gente não esquece dele. Então, principalmente cirurgia de mama e tudo, a gente vê o paciente depois que ele foi para casa, ele volta na primeira semana, ele volta na segunda semana, ele volta na terceira semana. Se tudo correr bem, o paciente tem que voltar pelo menos uma vez por semana por um mês. Então, um paciente que quer operar fora da cidade que ele mora tem que pensar nisso, tá? Ou ele vai ter que se deslocar e ficar bastante tempo naquela outra cidade, né, na cidade que ele operou, para o médico conseguir fazer um acompanhamento adequado, ou tem que ser numa cidade que o médico tem algum conhecido que possa fazer esse pós-operatório, que eu particularmente não gosto porque eu prefiro eu mesmo ter a responsabilidade de ver a paciente que eu operei, a não ser que eu não possa por algum motivo de saúde, né? Mas eu acho que vale a pena você procurar um médico que você consiga fazer esse acompanhamento pós-operatório na mesma cidade, tá? Com certeza deve ter algum cirurgião plástico próximo aí, ou se você quiser passar um tempo aqui em São Paulo, será um prazer também te receber no consultório, tá? Tudo bom, Elaine? Obrigado, tá? Muito bacana. Doutora Cat Forte, minha sobrinha. Ah, que legal. Espero que eu tenha respondido bem a pergunta dela, tá? Ariane. Obrigado, Ariane. Já fiz consulta, mas não explicaram isso. Quais são os seus valores para cirurgia, prótese? De novo, Ariane, eu não consigo te passar valor pela rede social, muito menos numa live, tá? O orçamento é montado de novo depois de uma consulta médica, a gente examina o paciente, a gente vê o quão complexa vai ser a cirurgia do caso específico dele, e aí que a gente consegue formular um orçamento. O único valor que é tabelado é o valor da prótese, que é da empresa esse valor, então foge do qualquer. No Brasil inteiro é o mesmo preço, cada empresa tem uma tabela própria e é o mesmo preço para o Brasil inteiro. E o hospital que vai mudar, cada hospital cobra um valor de pacote hospitalar também fixo. Tirando isso, é tudo dependente de cada pessoa. Então, o caso, o quão complexo vai ser, o tipo da anestesia, ou a duração da cirurgia, tá? Então, varia bastante. Doutor Ticiano Rossi, prótese masculina, você tem experiência? Você indica? Já viu algum paciente que fez? Se você estiver falando de prótese de músculo peitoral, não prótese mamária, né? Então, a prótese mais comum para mulher que a gente faz, então é a prótese de silicone mamária, que ela vai fazer às vezes, né? Ela vai substituir ou aumentar o volume referente à glândula mamária. Então, o formato dela é redondo, a textura e a consistência dela é mais parecida da mama normal. E no caso da prótese masculina, é uma prótese com um silicone que é mais duro, é mais fino, mais achatado e mais longo, que é o formato do músculo peitoral. Então, a prótese mamária feminina, ela vai substituir a glândula, né, a mama como um todo, e a prótese masculina, ela substitui, ao invés da glândula, ela vai substituir o músculo, né, ou aumentar o volume do músculo. É outro formato, outro tipo de silicone que é usado. Eu já vi, sim, bastante paciente que fez, tá? E fica relativamente natural, tá? A incisão mais comum de fazer para prótese masculina é a axilar, então é o acesso mais comum de fazer, tanto pelo descolamento do músculo, que é mais fácil de conseguir por ali, para colocar a prótese também embaixo do músculo na maioria das vezes, tá? A indicação, na verdade, vai depender do paciente, mas se o paciente não conseguir, com atividade física, ter um aumento da musculatura peitoral que ele esteja satisfeito, tem indicação sim, tá? Não são tantas marcas que têm a prótese de peitoral, mas eu sei que a Polytech, que é a marca que eu mais vi resultado, fica super legal e o paciente geralmente gosta bastante, tá? Prótese de mama, história de CA de mama na família, vários na família. Indicaria abaixo do músculo? Essa é uma pergunta bastante interessante, tá, Ticiano? Não tem relação a posição da prótese
embaixo ou acima do músculo. A história de câncer de mama na família, se for um câncer de mama familiar principalmente, ter ou não a prótese não tem nada provando que vai mudar o risco da paciente e desenvolver o câncer. Então, o que vai mudar? Vai mudar que se a paciente tem uma prótese de mama, independente se estiver por cima ou por baixo do músculo, o acompanhamento com exames da paciente ele é diferente da paciente normal. Por que isso? Porque a paciente que não tem prótese, o acompanhamento normal dela é fazer a mamografia. E a paciente que tem a prótese, o ideal é que ela não faça a mamografia, ela faça a ressonância magnética ou ultrassom das mamas, ou dependendo até a mamografia digital, tá? Mas consegue fazer o rastreio do câncer de mama sem problemas, e aí não tem nada também que prove que uma paciente com prótese de mama tenha prejudicado o seu rastreio de câncer por causa da prótese, tá? Então, paciente que tem essa dúvida, que é bastante frequente, se vai ficar mais difícil ela fazer o rastreio de câncer de mama se ela tiver uma prótese na mama, não é verdade, tá? Existem exames que conseguem analisar bem a glândula da mama e tudo mais, para fazer o rastreio de câncer, e não vai ser prejudicada por causa da prótese não, tá bom? Espero que eu tenha respondido. Doutora Priscila fez uma outra pergunta. Quantos dias tenho que esperar para voltar para a academia? Então eu tinha falado, Priscila, não sei se você está aí ainda. Eu peço 2 semanas antes da paciente voltar para a academia, e quando ela volta, sem fazer atividade física de membro superior, ela vai fazer uma esteira leve, uma bicicleta sem carga, e aí ela vai fazer a musculação de membro inferior com metade da carga que ela está acostumada. Com 1 mês, ela vai voltando aos poucos com a carga de membro inferior, e membro superior só pelo menos 2 meses depois que eu libero, tá bom? Isso, de novo, é de cirurgião para cirurgião. Estou falando como que eu costumo orientar. Renato Carvalho, alimentação adequada para pré-cirurgia, até mesmo para masculino. Tem alimentação adequada, não alimentação que você tem que fazer, mas tem coisa que você tem que cortar da dieta, tá, Renato? Geralmente o que a gente pede para o paciente evitar antes de uma cirurgia é tudo que aumente o risco de sangramento, tá? Tem listas extensas disso, a maioria é medicamento, mas o que não é medicamento e costumam associar com sangramento é tudo que tem ginkgo biloba, geralmente alho, cebola também pode aumentar um pouco o risco de sangramento, né? Mas o ideal é perguntar para o cirurgião antes daquela cirurgia o que tem que ser evitado, tá? A lista é bem grande, mas tem bastante coisa que é interessante evitar antes da cirurgia, tá? Vamos lá. Mara. Imagina, Mara, vai ser um prazer te receber no consultório aqui em São Paulo, se você vier para cá algum dia, tá? Matheus Seabra, qual o tempo médio de recuperação da lipoaspiração? Bom, a gente está falando de mamoplastia, tá? De aumento e prótese de mama, mas vamos responder isso daí para você, pode ficar tranquilo, tá, Matheus? A lipoaspiração, ela é um pouco mais tranquila em relação à recuperação, porque não tem tantos cortes, é só um furinho praticamente que é por onde entra a cânula. O trauma é mais interno na região da gordura, então não tem muita cicatrização para esperar e ficar na recuperação. Em geral, a partir de 1 semana, se o paciente tiver com um controle bom de dor e tudo, eu já libero ele para ir voltando para a academia, tá? O ideal é que o paciente comece a fazer sessões de drenagem linfática, fazer a fisioterapia pós-operatória logo depois da lipoaspiração, ou fazer um taping, tá? Eu tenho o costume de fazer o taping no intraoperatório, então logo depois da cirurgia o paciente já sai da sala cirúrgica com um taping, que é igual aquelas fitas que atletas usam para musculatura, e elas ajudam na drenagem linfática. Para quem nunca viu isso, pode olhar no meu IGTV, tem um videozinho lá explicando, tem no canal do YouTube também. Super interessante e ajuda bastante na recuperação, tá? Geralmente é a fisioterapeuta que faz, e o paciente consegue recuperar mais rápido para poder voltar para as atividades normais. Então recupera bem mais rápido, em 1 semana, talvez até 2, já esteja fazendo tudo normal, tá bom? Bom, pessoal, se quiserem ir mandando as últimas perguntas aqui na caixinha de
de interrogação, tem uma caixinha com ponto de interrogação, é só mandar as últimas perguntas, que daqui 5 minutinhos já vou encerrar, tá bom? Tudo bom, Carol? Colocou prótese e formou muita estria, o que fazer? Vai depender mais da fase da estria, tá? A estria, na verdade, ela é genética, tá? O fator de desencadear ela ou não. Então, um paciente que tem a predisposição de formar estria, infelizmente ele vai ter estria de qualquer jeito, tá? Independente de ter feito algum tratamento antes da cirurgia ou não. Se o paciente já sabe que tem estria, a gente sempre explica para ele que tem risco de aumentar o número de estrias ou piorarem as que já estão lá. O que a gente consegue fazer para ajudar? Depois que faz a cirurgia e formou a estria, ou se a estria principalmente está vermelha ainda, tem bastante tratamento dermatológico que ajuda, tá? Pode ser feito microagulhamento, laser, injeção de alguma substância depois do microagulhamento ou do laser para estimular a derme daquela região a melhorar. Então, a maioria das coisas são para fazer tratamento da estria, mas não tem nada que previna o aparecimento da estria, tá? Tudo que vendem como preventivo de estria, infelizmente não funciona, não tem nada provado para melhorar isso, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma última dúvida para mandar aqui embaixo, a gente vai responder e eu já vou encerrando, tá? Foi super legal a participação de vocês. Espero que tenha conseguido responder todas as dúvidas aí. Realmente são as dúvidas mais frequentes no consultório, mas apareceu bastante dúvida diferente aí também, que acho que o pessoal que conseguiu acompanhar deu para aproveitar bastante. Se não tiver nenhuma pergunta, acho que já vou encerrando. Que bom, Elaine. Certinho, Carol. Obrigado pela participação. Fiquem ligados aí sempre que tiverem as lives para poder participar, mandando dúvidas e tudo que a gente vai ajudando e respondendo todos vocês aí, tá bom? Uma boa noite, boa semana para todos vocês. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.